Oi pessoal, eu sou a doutora Cris Lopes e estou aqui hoje para contar para vocês como é que uma alopata pediatra que não acredita em homeopatia de jeito nenhum, que acha que é placebo, que é água com açúcar, que é tratamento psicológico, você toma aquilo e acredita que vai funcionar porque você botou na sua cabecinha que aquilo vai funcionar, é levada para um tratamento de homeopatia. Então, o que aconteceu comigo foi que em 1984 eu me formei, e aí no ano seguinte comecei a fazer especialização em pediatria. Eu sou do Rio, estava fazendo especialização em Fernando de Figueira. Tinha uma amiga de faculdade que também estava lá, que a gente, por coincidência, a gente entrou para a mesma especialização, que tinha uma relação de amizade comigo, e que ela, além de estar fazendo especialização lá, em pediatria, ela era homeopata. E no segundo ano da especialização, eu estava dando plantão em umas 2, 3 clínicas, eu tive uma amidalite. Eu achei que era uma amidalite como essas que a gente tem toda hora. Tomei meu antibiótico uma semana, fiquei ótima, sem problema nenhum. Dali a 3 semanas voltou. Aí eu tomei outro antibiótico por mais um tempo, tomei 10 dias. Fiquei ótima, passou um mês, voltou. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. E aí eu falei, não, vou fazer uma cultura dessa placa, ver o que é, o que está crescendo aí, qual é o antibiótico, porque não era normal aquilo estar voltando, eu não tinha quadros assim. E para minha surpresa, eu estava com uma infecção hospitalar. Peguei uma infecção hospitalar em algum desses lugares que eu estava trabalhando, e era uma infecção por pseudomonas aeruginosa. Então, realmente, eram umas placas bem acinzentadas, eu não conseguia nem engolir saliva, nem água, era difícil até para engolir a própria saliva doía, sabe? Era uma coisa assim bem dolorosa, e eu ficava muito cansada, muito prostrada, ficava de cama. Com a repetição desses quadros, os antibióticos orais acabaram, não tinha mais antibiótico oral para fazer, só tinha injetável. Vocês imaginem que há 40 anos atrás a gente não tinha o arsenal de medicamento que a gente tem hoje, era muito diferente, era muito mais restrito, né? Comecei a ficar preocupada porque eu não estava tendo uma resolução do processo. Nisso, essa minha amiga que trabalhava comigo e que estava me substituindo todas as vezes que eu faltava, ela já tinha falado várias vezes para eu ir no homeopata, só que eu não queria ir, porque eu não acreditava. Eu sempre falava, eu não vou. Você desculpa, eu sei que você é homeopata, mas eu não acredito nisso. E aí, um dia, ela falou para mim, olha, Cris, não dá mais. Ou você vai na médica que eu quero que você vá, ou você arruma outra pessoa para trocar plantão com você. E eu não faço mais isso. E aí eu fiquei, sabe, com a corda no pescoço, porque você tem que fazer o que o outro quer, você está dependendo dele. E ela estava chateada comigo. Eu peguei e falei, tá bom, marca, eu vou lá na médica que você quer. Cheguei lá no consultório da homeopata, entrei, ela perguntou o que eu estava fazendo lá, contei da minha infecção, que não estava resolvendo. Ela fez algumas perguntas do meu histórico médico, do meu passado, da família. E de repente, gente, ela começou a fazer umas perguntas muito estranhas. Perguntou da minha menstruação, perguntou do meu sono, posição que eu gostava de dormir, perguntou de questões de temperatura, se era ferventa, se era calorenta, se tinha algum alimento que eu não gostava, se tinha alguma bebida que eu não gostava, o que eu preferia comer, se era quente, se era comida fria, se tinha algum sabor que eu não gostava. E aí, sabe, eu fui falando as coisas que ela foi me perguntando, mas eu fiquei pensando assim, gente, o que isso tem a ver com a minha amidalite? Eu vim aqui por causa da minha amidalite. Não entendi nada, achei aquilo uma loucura. Eu falei, que é isso? Que gente mais doida é essa? Aonde eu fui parar? Aí saí de lá, fui pra farmácia, mandei fazer o remédio que ela mandou eu tomar, que aliás também não entendi nada, porque era um remédio que era uma dose única, que ela era unicista. Eu falei pra ela assim, mas eu vou tomar esse remédio uma vez só? Ela falou, uma vez só.
Aí eu fiquei mais confusa ainda do que eu já estava com aquelas perguntas que não tinham nada a ver para mim, né? Aí tá, fiz o remédio, fui para casa, tomei o remédio, nesse dia eu tava ótima, não tinha nada. Eu tava sempre, toda vez que eu ia dormir, acordar, escovar dente, eu olhava a garganta para ver se tinha alguma coisa. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui escovar o dente, quando eu abri a boca eu vi que eu tava cheia de placa. E eu tinha tomado o remédio na véspera, antes de dormir, que ela pediu para eu tomar antes de dormir, a tal dose única. Aí eu pensei assim, olha, eu sabia que isso não resolvia nada, que isso só resolve, ó, para quem pensa que isso existe. Como eu não acredito, isso não vai fazer resultado nenhum em mim. Aí eu fiquei toda feliz, porque eu estava tendo a razão para chegar lá na minha amiga e falar que eu não tinha funcionado e que eu não ia mais ter que voltar lá no homeopata que ela tanto queria que eu ficasse me tratando, né? Aí eu liguei lá para o homeopata, que ela tinha pedido notícias. Eu liguei e falei assim, olha, aconteceu o seguinte, eu tomei o remédio ontem, como você mandou, antes de dormir, e não adiantou, seu remédio não vai resolver meu problema. Aí ela falou assim, ué, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu acordei cheia de placa, tô cheia de placa. Ela falou assim, ué, mas você tá com placa agora? Eu falei, tô. Depois que eu tomei esse remédio, eu já não tô nada, já tô cheia de placa. Ela falou assim, mas você tá com febre? Eu falei, não. Você tá com muita dor? Eu falei, não. Você tá sentindo aquela dor no corpo que você sente? Você tá acamado? Eu falei, não. Aí ela deu um grito do outro lado do telefone e falou assim, que ótimo! Você vai ficar curada! Aí eu falei assim, como assim? Eu acabei de falar pra você que eu tô cheia de pus. Ela falou assim, Cris, mas você tá com pus, mas você não tá sentindo o que você sentia. Isso aí é um retorno de sintomas. A gente na homeopatia, a gente tem retornos de sintomas antes da cura. Só que esse retorno de sintoma, ele vem dessa forma, ele vem diferente, ele vem mais brando. Amanhã você vai me ligar, porque amanhã você já não vai ter mais pus nenhum na garganta. Gente, quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, olha, tá certa, tem alguma coisa errada aí, né? Porque tá totalmente diferente. Eu tô com as placas do mesmo tamanho, aquela coisa bem acinzentada dos dois lados, só que eu tava engolindo saliva, eu tava bebendo, eu tava comendo, eu não tava sentindo cansaço, eu não tava com febre. Era uma coisa que parecia igual ao que eu tinha, mas não era igual ao que eu tinha, como eu me sentia antes. No dia seguinte, eu abri a boca. Naquela noite, eu quase falei assim, gente, como é que eu vou conseguir dormir? Eu estava tão curiosa para saber o que ia acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, quando eu fui, eu olhei no espelho. Estava tudo limpinho, não tinha mais um pontinho, não tinha nada. E nunca mais eu tive essa infecção. Aí, a partir daí, eu falei assim, não, esse negócio funciona. Aí eu comecei a querer me tratar com homeopatia, fazer um acompanhamento, que ela já tinha me falado que a gente pode fazer um acompanhamento até profilático, preventivo, para quando você precisasse ter ali uma medicação. Aí eu fui entender que a homeopatia, ela não trata a doença, ela trata o doente, ela equilibra a energia da pessoa, e a energia da pessoa equilibrada, ela consegue se harmonizar, essa energia vital se harmoniza, e aí esse sintoma, que é a doença, ele é curado. Isso é um dos princípios da homeopatia, mas depois a gente vai fazer mais vídeos, eu vou explicar para vocês direitinho como é que é essa questão de como se chegou na homeopatia, de onde ela saiu, como é que se chegou à conclusão que os remédios homeopáticos funcionavam, como eles são usados. Depois, no próximo vídeo, eu conto para vocês. Se vocês gostaram, curte aí e passe esse vídeo para quem tem uma opinião muito firme, muito incrédula em relação à homeopatia, porque eu acho que vai ajudar.